Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, diferente do horário que você estiver acompanhando mais esse podcast aqui do Diário de Vacaria, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Como você que está acompanhando o nosso trabalho sabe, estamos colocando cada vez mais o agro em evidência aqui no Diário de Vacaria. E por esse motivo, quem está acompanhando a situação que está presente na agricultura do Rio Grande do Sul, sabe que estamos passando por um momento muito complexo, muito difícil para muitas regiões do estado. E dessa forma, estamos recebendo aqui no estúdio do Diário de Vacaria um grande amigo que pode ampliar essa conversa, e esse é o tema do podcast de hoje. Vamos falar sobre a questão do agro e vamos falar principalmente sobre a questão de recursos. Meu amigo Jaibé Pelissari, ele que é gerente da agência Vacaria Glória, responsável pela carteira agro aqui em Vacaria. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Lucas. Obrigado ao Diário de Vacaria por esse convite. Um abraço aos nossos amigos internautas que estão nos acompanhando, manhã, tarde ou noite, independente do horário que estejam nos assistindo. É uma grande satisfação podermos estar aqui falando de algo tão importante do nosso município, da nossa região, do nosso estado e do nosso país, que responde pelo nome de agronegócio. Uma das coisas que eu acho importante a gente falar, para a gente começar a pauta, Jair, é que quando a gente passou por uma pandemia, como a gente viveu recentemente, uma das coisas que lá no Sicredi a gente falou bastante é que vocês comentaram que se teve um contato com todos os agricultores, mesmo no período difícil. Foi isso que aconteceu? Exatamente. Não só com os agricultores, Lucas, ampliando um pouco isso. Um dos nossos grandes orgulhos é ter passado por todo esse período de grande dificuldade, 2020, 2021, até meados de 2022, sem nenhum dia termos fechado nossas portas. Sim, com alguns dias de extremo cuidado, com alguns dias de respeito às normas que estavam vigentes para o momento, mas sempre com uma atenção muito voltada às pessoas, com um interesse muito voltado às pessoas e sem ter fechado as portas. Pelo contrário, com as portas abertas e à disposição para poder conversar com as pessoas, entender qual era aquela demanda que afligia eles, e eu tenho certeza absoluta que esse nosso comportamento acomodou o coração e as demandas, né, de algumas pessoas, de alguns associados nossos que tinham naquele momento. Uma das coisas por que eu lembrei, Jaibé, da questão da pandemia? Porque nós já tivemos, historicamente, no Rio Grande do Sul, períodos de seca muito intensos, safras com um índice de chuva absurdo, né? E em cada ano, cada momento que a gente começa a passar pelo processo ali de colheita, que é o que a gente está vivendo agora, muita gente já até inclusive já colheu e muitas outras pessoas estão em processo de colheita, a gente já começa a olhar ali no horizonte de maio, junho, julho, a questão de fazer o acerto, fazer as contas, né? Isto. E esse ano, qual que é a visão que tu está tendo em relação ao andamento da safra? O que tu está enxergando assim no horizonte? Perfeito. Olha só, eu inicialmente tenho para dizer que ainda nós estamos numa fatia privilegiada do Rio Grande do Sul. A situação que é posta para a nossa região em relação às demais regiões do estado, ela é uma perspectiva bem positiva ainda em relação a todo o quadro colocado. Por outro lado, se a gente acompanhar um pouco do que foi o nosso clima, vamos pensar assim na parte produtiva da nossa safra, que na realidade a gente produz os 12 meses do ano, essa é a grande verdade, com culturas diferentes, sejam elas de grão, de fruta, de gado, a gente sempre tem produtividade na lavoura, no agronegócio. Mas vamos falar um pouquinho da situação do grão, que a gente tem lá o mês de setembro, o mês de outubro, como algo mais direcionado para o plantio, e depois a gente começa aí no início do ano, a partir de fevereiro, a época da colheita. A gente teve um período muito bacana, que foi ali de setembro, outubro, novembro, dezembro, que até tinha uma perspectiva do clima de que ia ser ruim, ia ter chuva abaixo da média e tal, e acabou não se confirmando, acabou sendo muito normal, tendo uma normalização muito grande nesse período. Porém, de janeiro em diante, a gente sofreu daí com períodos sem chuva, e inclusive com períodos sem chuva com calor muito excessivo, né? Então, conversando com os nossos produtores lá no dia a dia, o que eles nos traziam? Que, sim, a falta de chuva era um dos problemas, então as janelas que acabaram dando de falta de chuva foram o problema, mas além da janela de falta de chuva, esse calor excessivo que teve em
Acho que a gente teve uns 3 períodos, né, de calores assim, excessivos. Tórridos, né? Isso. Tórridos. Então, fevereiro mais no início, fevereiro mais no final, mês de março. Essa questão também prejudicou um pouco mais. Período do enchimento do grão ali, né? Onde a Exatamente. chuva ela é importante, né? Exatamente. Pra fazer isso acontecer. Exatamente. E além da chuva, um clima bom, né? O produtor sempre diz que aquele clima que faz sol durante o dia e chove à noite seria o clima ideal, né? Para tudo, né? A gente sabe que isso não é possível, mas dentro desse cenário é o que se é desejado. Então, assim, a nossa região ela tem uma prosperidade em relação às demais regiões do estado, mas nós temos também as nossas dificuldades postas em algumas comunidades. Então, teve lugares dentro do nosso município, dentro da nossa região, que choveram bem, lugares que choveram regulares e lugares que choveram pouco. Então, nós temos aí relato dos produtores que colheram 25, 30 sacas por hectare de soja em alguns lugares e, às vezes, o lugar próximo a ele colheu 70, 80, 85 sacas, né? Então, foi essa... Não existia uma constância tão grande da chuva esse ano, né? Os mais antigos chamavam das chuvas manchadas. Né? Que é o que a gente está escutando de muitos produtores, né, Gebé? Que eles, às vezes, tem aquela situação de, tipo, do lado de cada estrada tá torrado. Do outro lado, uma soja pujante, uma soja verde bonita, né? Então, nossa região aqui, eu acho que talvez a gente pode dizer assim, escapou, né? Isso. A gente está olhando lá para Tupanciretã, a gente está olhando para Júlio de Castilhos, a gente está olhando para o outro lado do Rio Grande, que aí sim torrou. Torrou, as produtividades baixaram muito, o produtor sofreu em larga escala, né? O que o nosso produtor aqui da região sofreu de maneira mais localizada em algumas comunidades, lá foi de maneira mais generalizada. Então, se nós olhar para o nosso micro ambiente aqui, né? Então, Vacaria e as cidades da volta de Vacaria, a gente tem alguns lugares em que teve maior dificuldade, mas num contexto geral, a gente vai ter uma safra, como diz o produtor, que paga a conta, né? Pelo menos a deste ano, assim como um todo, né? Uma safra que se paga e sobra um pouco. O que acontece? A gente vem de uma batida complicada já de alguns anos. Alguns anos por causa de preço, alguns anos por causa de seca. Ano passado a gente teve uma perda significativa do grão que estava pronto, né? Então, as enchentes, né? Voltando ao mesmo, né? Que está quase fazendo um ano aí que a gente falava de enchentes, mas aquelas enchentes que ocorreram lá em final de abril, início de maio, foram até a metade de maio, elas impediram que uma parte significativa da nossa colheita pudesse ter sido realizada. Então, a chuva ela é ruim quando falta, mas também quando ela tem excesso, ela também compromete. Então, vivemos ainda um 2024 que a gente perdeu bastante safra na lavoura. Né? Bastante grão ficou na lavoura. Sabe que uma das coisas que a gente estava conversando antes também, a gente está saindo agora, há pouco tempo atrás, até teve a Cotrijal lá Não Me Toque, né? Isto. E uma das coisas que chamou a atenção, e isso para nós, nesse momento, eu acho que a gente tem que olhar no sentido de se unir, né, ao representante que o agro tem. E eu estava acompanhando hoje mais uma agenda do senador Heinz, e eu estava vendo que lá na Cotrijal, um grupo de produtores, representantes do agro, sabe, Tchebé, acabou construindo ali uma informação importante, pontos relevantes, e a gente está acompanhando isso, né? Porque eu acho que é do interesse de todo o Rio Grande do Sul. A gente tem questões climáticas muito presentes e questões que, na verdade, às vezes fogem um pouco do produtor, que é uma questão, por exemplo, da própria condição lá do que vem num plano safra, do que vem de garantias para que seguros mais amplos, mais detalhados sejam cobertos. É mais ou menos por aí, Gebé? Perfeito. Olha quanto significativos são os dados que tu traz para nós aqui. Que dos últimos 4 anos, então, soma-se 117 bilhões de perdas e que isso representa 49% do PIB gaúcho. Então, nós podemos dizer que dos últimos 4 anos... meio ano, numa analogia, meio ano seria como se a gente não tivesse produzido. Olha o estrago que isso pesa para um cenário econômico. E isso pesa para tudo. Pesa para o governo que não arrecadou impostos, pesa para o comércio que não vendeu, pesa para a indústria que não fabricou, pesa para o agro que
não pôde dar o seu giro, não pôde remodelar o seu maquinário, não pôde fazer as evoluções que eram necessárias. Olha o quanto isso aflige diretamente a economia do Estado aqui. Vamos falar do Estado, já que estamos trazendo dados aqui. Esse reflexo a gente sente ele no dia a dia, porque o produtor aí ele tem um juro mais caro para captar o dinheiro dele que ele precisa, porque nós temos um contexto econômico com taxa Selic maior, com maior carga de juros, com maior tributo na hora que ele paga. Temos um cenário em nível mundial de guerras na Ucrânia, na Rússia, que acaba influenciando daqui. Todos os insumos, né? Isso. A gente teve. Agora nós estamos vivendo, nos últimos dias, aí, mais uma guerra comercial muito forte entre Estados Unidos e China, mais especificamente, mas que nós sabemos que se entre Estados Unidos e China impacta o mundo inteiro. Qualquer pessoa. Principalmente no que diz questões de câmbio, principalmente que a gente vê aquela flutuação e toda a operação da soja, ela tem uma conexão muito forte com o câmbio. Exatamente. Né? O próprio valor da soja vem de um câmbio. Né? Exatamente. E uma das coisas assim que é muito próprio, além do produto que se vende, o que se vende muito é segurança. Se vende muito a imagem, se vende muito uma questão de trazer confiança e segurança para o mercado. Quando eu começo a olhar o mercado com dificuldade econômica, o mundo inteiro brigando, uma instabilidade de moeda, uma série de coisas, isso acaba impactando também diretamente a isso. Então, é o insumo que o produtor está comprando, é o grão que ele está vendendo, é o dinheiro que ele está buscando na instituição financeira dele, é o impacto do armazenamento, é o impacto da compra. Um ciclo de venda. Desde a questão do custo, que precisa ser projetado antes da lavoura começar, né? Exato. Que é o ideal, né? Que o produtor trabalhe o custo. Exato. Quando ele faz essa projeção, ele tem um custo atrelado a $1 e no desenrolar de todo esse processo, né? Alguns produtores começam a fazer contratos de câmbio mais favoráveis em determinado momento, quando vê o mercado começa a ter uma flutuação mais significativa, e aí quando vê lá na ponta, na hora de fechar o pacote, né, de fechar a conta, aquele produtor que não se antecipou e não fez os contratos, acaba se submetendo à realidade do mercado se não tem condições de segurar até o momento ideal. Mas é uma realidade que se torna mais complexa. Perfeita a tua analogia. E a cadeia que o produtor faz desde a hora que ele está pensando em comprar o insumo, pensando em comprar semente, pensando em comprar fertilizante, até a hora que ele faz o plantio, até a hora que ele trata, até a hora que ele colhe, que ele armazena, ela faz tudo isso faz parte do ciclo da produção. Se alguma dessas peças do quebra-cabeça não é montada de maneira adequada, lá no final vai respingar. Então, e junto com isso tem os fatores em que não se domina, que são os fatores climáticos. Aí, junto com isso, eu tenho o preço do seguro da minha safra. Quando está num cenário tranquilo, o meu custo do seguro é X. Quando o cenário está um pouco mais incerto, o custo do meu seguro é X mais meio ou X mais 1. Então, esse cenário todo tem que ser cada vez mais bem pensado pelo produtor, tem que ser mais bem pensado pelas consultorias que trabalham muitas vezes com o produtor, tem que ser muito bem analisado. E daí, o governo também, como parte atuante disso, ele precisa fazer as intervenções necessárias. Vamos lembrar 2024. A gente ficou num limbo aí desde da fase das enchentes, aí, dessa dificuldade, de mês de maio até outubro, para se decidir quais medidas iam ser colocadas. Então, a gente lá que vivia na ponta, Lucas, no dia a dia, a gente sempre acordava no outro dia não sabendo o que ia acontecer, não sabendo qual medida, né, o produtor se unindo para fazer uma pressão em cima do governo, daí a gente tinha informação de um lado de que ia ser de uma maneira, tinha informação de outro de que ia ser de outra maneira diferente. Daí quando as coisas estavam para acontecer, às vezes 1 ou 2 dias antes aparecia uma medida lá que acabava alterando tudo aquilo que estava sendo direcionado para acontecer. Então a gente viveu uma fase de muita instabilidade em 2024 e que eu sinto dizer que ela ainda não está resolvida. Ela foi atenuada em 2024 com as medidas. Mas daí com toda essa seca que aconteceu em nível de Rio Grande do Sul e tudo, assim, eu acho que a gente ainda tem capítulos para isso acontecer.
Sabe que eu estava encontrando aqui a carta que os agricultores ali, né, as representações ali na feira, ali em Não Me Toque ali, geraram, né, levaram para que o senador Reis colocasse lá. E nessa carta, em resumo, é claro, a gente tem 3 pontos que foram colocados. Um deles é o aumento do prazo para pagamento e redução dos juros, que permitam a amortização das dívidas em até 20 anos. Se a gente for ver, né, muitas pessoas que investem lá na questão do calcário, né, que às vezes fazem um financiamento mais longo, às vezes, mas 20 anos, mas assim, teve gente que investiu muito, né, que tem uma conta alta para pagar. E não adianta a gente também pensar, às vezes, em buscar um crédito, né, que deve ser quitado, né, às vezes com um período curto, porque o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar aumentando o endividamento e não dando fôlego. Não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. A gente precisa dar um fôlego, além de para quitar, né, aquela conta que existe, Exato, numa condição mais favorável, também dá fôlego para o agricultor virar a página e construir, né, naquela próxima safra, né, todo o seu trabalho para justamente ter fôlego para também e fazer essa amortização ter sucesso. Outro ponto importante é a inclusão de operações judicializadas para garantir que produtores que enfrentam disputas judiciais possam aderir ao programa de securitização. Eu acho que isso desenha também nesse cenário que a gente está falando. O que vem também para somar ainda mais é o estabelecimento de uma linha especial de crédito pelo BNDES para a recuperação do solo e projetos de irrigação frente às adversidades climáticas. Perfeito. Que, para muitas pessoas e para aquilo que a gente está falando agora, a principal flutuação que a gente teve foi aquele excesso de chuva, ou excesso de calor. Se a gente olha para um financiamento, para quem consegue, né, ir para um lado de uma irrigação, a gente está reduzindo, né, uma possibilidade de uma sinistralidade maior acontecer. E se tu olha para essa realidade, a gente acaba fazendo com que todos os próprios riscos da propriedade venham a ser menores. Perfeito. Né? Mas como que ele vai ter acesso a isso que não é tão acessível? Ele precisa justamente ter uma possibilidade de ser alavancado. E é isso que a gente tem que desenhar no cenário que está aparecendo. Uma informação que chega da Farsul também é que são nos últimos 4 anos, mais de 40 milhões de toneladas de grãos, ou seja, de 2020 para 2024, deixaram de existir, ou seja, não foram produzidas em decorrência 40 milhões de toneladas. Então, claro, aí a gente vê aqueles números que a gente trouxe, que é 117 bilhões de impacto e 319 bilhões de impacto na economia nacional. Mas trazendo, né, esses números que são tão macros para os nossos números mais locais, falando da realidade do nosso produtor aqui, o que a gente pode olhar assim mais a curto prazo? O que tu enxerga nesse momento, com todas as variáveis que a gente vai encontrar agora na hora que o produtor chegar no dia dos vencimentos dele, Jair? Dá para a gente adiantar alguma coisa? Quando a gente começou essa conversa, eu falei da questão da pandemia. A gente sabe que aqui em Vacaria, a gente tem as manchas, né? Mas tem gente que com certeza vai precisar de uma força, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que traz um tema bem importante, Lucas. E assim, por enquanto, tudo o que se falar de securitização, medidas provisórias ou algo assim de parcelamento, de repactuação, de popularmente chamando empurrar para frente, tal, é só especulação. Não existe nada certo, nada definitivo até o momento. Então, as entidades de classe vinculadas ao agro estão trabalhando, assim como tu trouxe um relato aqui do senador Reis, né, que é um defensor ferrenho do agronegócio, né, do Rio Grande do Sul como um todo e do agronegócio. Então, existem várias entidades vinculadas ao agronegócio que estão se movimentando para fazer aquela tradicional pressão junto ao governo, de tentar buscar alguma solução, alguma coisa nesse sentido. Mas, de prático, até o momento, a gente não tem nada. Assim. Isso, atualização, hoje, 9 de abril, aqui, né, quando a gente está conversando, até o momento não temos nada de definitivo. Então, o que está acontecendo? Também, assim, agora, falando do nosso micro cenário aqui. Então, falando de Vacaria, e até conversei esses dias com alguns integrantes aqui, que tem o Conselho de Agricultura aqui, e realmente, Vacaria, pelo cenário que se desenhou como um todo em Vacaria, não deva
caminhar para nenhum decreto de calamidade, de emergência, nada assim. Exatamente por isso que a gente falou, né? As chuvas foram manchadas, as dificuldades elas foram mais pontualizadas do que propriamente generalizadas. Então a gente vai ter que trabalhar muito no caso a caso. Eu tenho um cenário aqui de alguns relatos dos produtores que tiveram alguns locais que choveu menos e se tem uma ideia de um pouco mais de problemas, né? Então, falando mesmo com esse pessoal do Conselho de Agricultura, né? A região de São Pedro, a região da Fazenda da Estrela. Então, teve algumas regiões assim que possa ter se agravado um pouco esse cenário. A gente vai trabalhar caso a caso, né? Então, o que eu diria hoje? Independente de ser no Sicredi ou não ser no Sicredi o financiamento que o produtor tem. Ele precisa procurar o seu gerente de conta, precisa procurar a sua instituição financeira, sentar com ele, mostrar o que está acontecendo, qual é o andamento da safra dele. Se ela tiver, de fato, uma frustração, se ela teve confirmado isso, então vai precisar de uma série de documentos aí para tu levar até a tua instituição e ver o que é possível fazer com ela. Quando a gente tem um decreto, a gente trabalha de uma maneira mais organizada e mais generalizada, digamos assim, né? Como o ano passado, tinham algumas medidas provisórias, alguns decretos, e a gente cumpriu a partir delas e conseguiu tomar medidas que atingiam a todos. Eram mais lineares, né? Isso, ou praticamente todos. Esse ano não, esse ano a gente vai ter que trabalhar a particularidade de cada um. Eu tive de fato um problema. E a gente ouviu aquele relato, né? Eu tinha 100 hectares, numa ponta chovia, na outra ponta não chovia. Né? Nessa ponta aqui, 30, 35 de soja, na outra 80, 85. Isso aconteceu bastante. Então a gente vai ter que trabalhar caso a caso, vai ter que ouvir o produtor, sentar, conversar com ele. Essas medidas todas aí de desejo de securitização, desejo de medidas de prorrogação, por enquanto elas são um desejo. Elas são um desejo do produtor e vejo que alicerçado numa base sólida, né, de coisas que realmente não é que o produtor esteja pedindo sem ter algo palpável, algo concreto. É concreto que o produtor está pedindo. Até porque a gente vem de cenários em que todos os produtores estão esperando uma grande safra. E quando eu falo em grande safra, é grande safra de bom plantio, bom desenvolvimento, boa colheita e boa venda. Para que no final da história, o que vale, que é o financeiro final, sobrasse para pagar o que essa safra cobrou de investimento, mas que também a grande maioria hoje dos nossos produtores carrega um passivo dos últimos 2, 3 anos. E esse passivo que é carregado, o produtor muitas vezes cria uma expectativa no início da safra de que possa quitar um pouco desse passivo. Até porque o passivo bate na porta. Por mais que eu esteja com isso parcelado para 1, 2, 3, 4, 5 anos, ele vai chegar ao ponto que eu preciso pagar o custo, o meu manejo de safra normal, e eu preciso pagar uma parte daquilo que eu não consegui pagar lá atrás. Sabe uma coisa que eu acho que a gente, para muitas coisas que a gente está trazendo na nossa conversa, a gente meio que traz uma lógica até que ela não é tão nova, né, Jaibé? A gente está trazendo meio que uma engrenagem que já é conhecida do produtor, né? 100%. Mas tem um ponto que a gente está vendo, e aí que é importante quando eu faço essa conexão com Brasília, que eu acho que a gente tem que valorizar, a figura lá do senador, né? Não só do Reis, mas enfim, qualquer senador que traz, né, que está participando ativamente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que é né, o espaço apropriado para isso, eu acho que ele tem, com certeza, pela experiência que o colocou lá, pelo conhecimento e pelos relacionamentos que possui, que nesse momento o produtor que está sabendo que um rojão vai estourar lá na frente, está tendo várias noites pensando como que isso vai acontecer. E quando a gente pensou, e eu te agradeço muito para ti e para a instituição, para o Sicredi, quando eu disse assim, pô, Jair, tem muita gente que não está na parte da mancha que deu sorte. Tem gente que está na parte da mancha que o granizo, aquele granizo no final aqui que chegou, que deu um estrago grande para muita gente, né? Para aquela parte que até então estava na mancha boa, sentiu um impacto, e aí começa a olhar e dizer, pô, e aí? Como é que a gente vai virar esse jogo, né? E aí eu acho que a gente tem que fazer esse espaço de reflexão, que é o que a gente fez hoje aqui,
para justamente dizer que a gente precisa que lá em Brasília, lá naquela ponta do iceberg, a gente coloque a nossa luzinha, nossa câmera lá, a câmera do Diário de Vacaria, para pegar e dizer assim, olha, o que vai decidir aí? Porque o que vocês deliberarem nesse momento, o que chegou agora que vai chegar para o Ministério lá da Fazenda, vai chegar para nós aqui, para o nosso produtor. Né? Uhum. Então, eu acho que aí que está o grande ponto que a gente tem que ficar de olho. E eu quero realmente te deixar desde já o convite para tão logo tu receba essa atualização, né, que o Sicredi, que é tão conectado com esse universo todo, traga para nós, para levar para as outras pessoas aqui da nossa região, o que está desenhado para a gente olhar para esse momento aí que o produtor possa ter essa informação. Perfeito, deixamos já aqui deixamos o compromisso a ser firmado. Compromisso montado e com certeza nas próximas vezes que a gente vier, aí vem alguém da carteira do agronegócio também para falar. Para a gente ampliar esse assunto. Mais ainda esse assunto. Pode ser que até lá a gente já tenha algumas definições maiores. E tu falas muito bem, Lucas. Que bom que a gente tem algumas pessoas que pensam nisso lá no Senado, na Câmara dos Deputados, no governo mesmo, como um todo, assim, né? Mas gente que pense no agronegócio, que olhe para o agronegócio com a importância que ele tem, que ele precisa ter, né? Olhe como é que vai ser o mundo se não tiver comida. Então. Como é que vai ser o mundo se não tiver alimento? Como é que vai ser o mundo se não tiver o produtor, né? Como é que vai ser o mundo? Então, acho que essa reflexão a gente tem que trazer para o nosso travesseiro, assim, nisso, né? Eu posso não plantar nem um pé de milho, nem um pé de soja, não ter uma cabeça de gado, nada. Mas olha para dentro da minha casa e o tamanho do impacto que o agronegócio... Não precisa nem ir para longe, olha na tua casa. Olha na tua casa. Olha na tua casa o tamanho do impacto que o agro tem. Pessoal que nos acompanhou, Jaiber, muito obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado essa oportunidade de ouvir uma pessoa que está no dia a dia aí, conversando com o produtor, dando suporte, dando orientação. A gente sabe que o Sicredi é um grande parceiro, né? Muito mais que um banco, é uma parceria que se estabelece cada vez mais na nossa região. Por isso que é esse sucesso todo e por isso que a gente convida para vir aqui participar dessa que foi, com toda certeza, foi a semana que a gente mais colocou a agricultura, colocou a pecuária aqui no Diário de Vacaria. Por quê? Porque a gente está vendo que cada vez mais a nossa região precisa mostrar o talento que tem e mostrar também as dificuldades que vence. Se a gente começa a falar de cada dificuldade que a gente está vencendo, a gente se orgulha ainda mais de toda a nossa gente. Para você que acompanha o trabalho do Diário de Vacaria, continua por aí, a qualquer momento a gente volta falando mais informações, trazendo mais detalhes do que acontece nos campos de cima da serra. Até a próxima, pessoal. Valeu!